Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo. Eu sou Carmen Henneman e hoje, através do canal Uma Simples Palavra, eu quero começar a compartilhar contigo sobre uma excelente notícia. E esta notícia está traduzida de acordo à palavra soteria, que em português se traduz como salvação. Agora, para entender exatamente de forma ampla o que significa soteria e o que relaciona com a palavra salvação em todos os aspectos possíveis, necessitaremos ir ao nosso livro principal de informações, a nossa fonte, que é a Bíblia. Assim que começaremos com o texto que está em Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Em português, lemos assim: qual também pode salvar totalmente. E aí eu marquei essa palavra totalmente porque vamos precisar deste conceito durante todo o tempo de discussão. Salvar totalmente aqueles que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vamos ver então o que diz o grego original do Novo Testamento sobre esta mesma referência. Então, lemos assim: Hotenkai sodzem esto panteles dinatai tus proserhomenos diautu toteo. Pantoti zon esto entihanem ruper auton. Como você vê, a tradução é bastante aproximada. Quase não há conflito entre o português e o grego nesta tradução aqui. Mas, em caso de que você esteja me acompanhando na leitura do grego, eu só quero mencionar que, enquanto a sintaxe ou a estrutura de organização frasal do texto não é em nada igual ao português. Para ler o grego, leemos assim palavra por palavra como está. Porém, para traduzir, temos que buscar, como dizem alguns, catar as palavras exatas a fim de que se harmonizem com a tradução do português. Estou só falando de organização, não de interpretação ou tradução. Somente para mais ou menos transferir a tradução é necessário buscar a localização correta das palavras. Para explicar melhor, eu vou fazer um exemplo. Por exemplo, aqui, começamos com esta palavra rotem, que poderia ser pelo qual, ou portanto, assim que, é uma palavra meio conclusiva, que diz, pelo qual, aí saltamos aqui para esta palavra, dinatai. Pode, a palavra poder, que vem de dinamis, que é poder em grego. Dinatai, aí depois saltamos para essa. Sodzem, salvar, vem de sodzo, que também é salvar. Sodzem, então, portanto, pode salvar os que se aproximam, proserhômenos, se aproximam ou se acercam. Aí saltamos para a segunda linha, essas duas palavrinhas aqui. Toteo, se aproximam a Deus, ou de Deus. E aí viemos para a primeira palavra da segunda linha, que é a preposição dia. Dia aqui tem esse apóstrofo porque em grego, quando abreviamos ou quando usamos um apóstrofo, indicamos que uma vogal foi retirada aqui no lugar onde está o apóstrofo. Normalmente se escreve dia. Então aqui se removeu o alfa, que corresponde à letra A, em português, e aí colocamos o apóstrofo. Está contraída, é a palavra que eu buscava. Contraída. Então, dia, autor, através dele. Certo? Então, se você vê, temos que ir buscando as palavras para dar um sentido igual ao português. Então, vivendo sempre para interceder por eles. Essa é a primeira coisa, ou seja, a estrutura ou a sequência gramatical não é a mesma que em português. A segunda coisa importante que quero mencionar é a participação desta preposição que você vê bem aqui. Eis. Essa preposição aparece na primeira linha e também aparece na segunda parte do versículo.
Em ambos casos, a preposição eis, aqui nesse texto, para este contexto, essa é a primeira parte. Então, o eis não está sendo traduzido individualmente ou particularmente, porque está enfatizando o pantelês. Na segunda parte, a mesma preposição es está enfatizando essa última palavra aqui, que é auton. Auton aqui é eles, como você vê aqui na tradução em português. Então, o versículo diz literalmente, pode salvar os que se aproximam de Deus através dele, referindo-se a Jesus. Aproximamos de Deus através de Cristo, vivendo sempre, pantote, para interceder por eles. Referem a nós, as pessoas, né? Os homens ou o mundo a quem Jesus veio salvar. Agora eu menciono eu fiz essa segunda observação, porque aqui nesse texto, o texto em si tem a intenção de ressaltar o tópico ou tema principal do texto, que é a salvação. Essa é a ênfase de todo o texto em geral. Porém, a segunda ênfase importante é para quem esta salvação foi ou é direcionada. Todas as pessoas, ou todos os homens, ou todo o mundo, como diz João 3,16. Ou eles, referindo-se a uma forma mais particular ou individual, que nesse caso são os que buscam a Deus. Porque esta segunda palavra, auton, vem depois dessa palavra grande que você vê aqui, prosehomenos, que é aproximar, ou acercar-se, ou estar perto. Ou seja, todos os que buscam se aproximar de Deus são classificados como eles. E talvez eu possa abrir um colchete que indica que não é original, dizendo que esses são os filhos de Deus. Não é assim? Em João também lemos todo quanto o recebeu como Salvador são filhos de Deus. Então, esse autor concorda com esse versículo de João e se refere a todos os que se aproximam. Então, veja que há uma conotação bastante forte e, ao mesmo tempo, uma divisão. Ele veio para todos, todo o universo, todo o mundo, como diz João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Isso diz o versículo, todos. Porém, aqui, este segundo autor refere a esses que se aproximam de Deus através de Jesus Cristo. Autor é dele, referindo-se a Jesus Cristo. Então, outra vez, a primeira ênfase, a primeira intenção do texto é enfatizar a salvação, que é o tema do texto, e a segunda é para quem essa salvação é direcionada, neste caso, nós. Bem, isso é só para entender um pouquinho. Vamos ver então que a soteria de Deus, ela foi gerada ou foi criada a partir do verbo sozo, que literalmente é salvar. E que gera, então, a palavra salvação, certo? Soteria. Ao mesmo tempo, sozo criou, ou gera, ou origina o substantivo soter, que é salvador, como também o adjetivo, e que se lê como soterios. Então, vamos ver que a palavra sozo aqui tem bastante peso. Ela criou soteria, criou o substantivo soter e o soterios. Porém, isoladamente, se queremos conhecer um pouco mais da palavra sozo, vamos ver que ela isoladamente significa salvar, ou seja, o ato de salvar, ou o ato da salvação. Não é a salvação em si, é o ato de fazer algo para livrar alguém. E foi o que Jesus fez. Porque sozo, que é apenas salvar, gerou soteria, que é a salvação. É um termo mais completo e também com uma função mais extensa, muito mais ampla, como vamos ver no decorrer desta discussão. Sozo é salvar, literalmente salvar, resgatar, livrar ou liberar. Talvez você encontre outros termos semelhantes ou sinônimos, mas basicamente representa isso. É uma palavra de bastante peso. Porém, quando visto de forma mais ampla, a palavra sozo se converte em soteria,
que traduzindo é liberação, livramento, resgate ou salvação, como vimos aqui. É uma palavra bastante interessante. Agora, o mais importante desta informação para mim é que a soteria de Deus ou a salvação de Deus não só se refere ao aspecto espiritual, como muita gente por aí diz. Muita gente diz que o Senhor só nos vai salvar na eternidade ou da condenação eterna. E não é bem assim. Não é bem assim porque o reino de Deus já chegou entre nós e chegou quando Cristo chegou e morreu na cruz e pagou um preço tão alto que ninguém, com nenhuma matemática, com nenhuma ciência, pode explicar. De tão alto que foi. Então, a salvação ou a soteria de Deus cobre não apenas o aspecto espiritual da nossa vida, mas também se estende para a área física, para o aspecto moral, para a vida social, para a vida acadêmica, para a vida econômica, para a vida profissional e todas as demais coisas que possam encaixar-se dentro ou debaixo da palavra salvação. Então, eu coloco todas as palavras expressas aqui, elas aumentam todas as demais áreas e setores da nossa vida que podem ser cobertas ou cobertos por esse mesmo termo, que é a salvação de Deus, certo? Então, se nós cremos que cada área da nossa vida, todas essas que vemos aqui e outras, incluindo as circunstâncias da nossa vida, experiências pessoais, inclusive aquilo que é negativo também, mas que faz parte da nossa vida, se tudo o que nós somos pode estar debaixo do poder ou da influência desta salvação de Deus, que é plena e completa, então estamos entendendo o termo da forma exata. Então, eu repito aqui, todas essas áreas e todas as demais áreas e setores e circunstâncias da nossa vida que podem ser cobertas pelo mesmo termo salvação. Por outro lado, esta palavra, devido à sua importância, pode ser encontrada mais ou menos 160, 162 vezes na Bíblia, se a buscarmos somente como salvação. Agora, se a buscarmos como, por exemplo, salvar, salvo, salva, salvador, resgate, resgatador, resgatar, livrar, livramento, livre, todas essas palavras individualmente, se juntas, se elas são reunidas todas juntas, possivelmente o nosso número ao final subirá a mais de 600 vezes, em que encontraremos referências à palavra salvação. Veja bem, quando eu digo referências, eu não estou dizendo que vamos encontrar a palavra salvação 600 vezes ou mais, mas somente encontraremos referências como resgatar, livrar, liberar, livramento, liberação, resgatador, tudo quanto se refere ao mesmo tópico. Será muito mais que 600, com certeza. Vamos ver, inclusive, que o hebraico do Antigo Testamento concorda com a definição grega do Novo Testamento. Porque aqui o verbo ou a raiz verbal para salvar é yesha. Yesha é salvar. E este termo verbal dá origem à palavra salvação, ao sinônimo, ao substantivo salvação, que neste caso é Yeshua. Muito interessante isso, certo? Então, a raiz Yesha gera a palavra original salvação, que é Yeshua. Agora, para mim, mais interessante é que no Novo Testamento, o nome de Jesus é Jesus, em grego. E o mais interessante ainda é que o nome Jesus se originou do hebraico Yeshua, que também é salvação. Ou seja, desde esse ponto de vista, vimos então que Jesus, que é Jesus, é a nossa salvação, como diz aqui o hebraico Yeshua, mas também se constituiu o nosso Salvador. Interessantíssimo para mim isso. O Salvador nos trouxe a salvação. A salvação se converteu em nosso Salvador. Tudo falando acerca do mesmo Jesus Cristo. Poderosíssima para mim essa informação. E essa comparação entre o hebraico e o grego me faz crer que ambos
usam ou apresentam a mesma conotação, ou a mesma ênfase, ou dão a mesma importância ao termo salvação. Ambos falam ou se referem a salvar, livrar ou resgatar, certo? Então, não há conflito de interpretação entre o hebraico do Antigo Testamento e o grego do Novo Testamento. Então, essa informação para mim é bastante fundamental, principalmente para entender que Jesus, que é Jesus, e que ao mesmo tempo é o Yeshua, é absolutamente capaz de ser nosso Salvador. Ele jamais cometeu pecado, nunca cometeu nenhum erro, nem ainda de pensamento. Por isso, ele pode ajudar-nos e pode literalmente salvar-nos em toda e qualquer circunstância. Basta cercar-nos a ele. Vamos ver, então, que a salvação de Deus aqui é apresentada como boas novas. Na verdade, o evangelho é boas novas, certo? Então, a soteria de Deus, boas novas. Por quê? Primeiro, porque a soteria de Deus é oferecida a todos, sem exceção. Eu digo sem exceção porque na mente de Deus, no coração de Deus, não existe essa possibilidade de que o Senhor ame a alguns mais do que a outros. Não existe tampouco a possibilidade de que o Senhor esteja mais disposto a trabalhar em algumas áreas da nossa vida e menos em outras. Não existe isso. Não existe tampouco a ideia de que o Senhor começou a boa obra em nossas vidas e esqueceu de fazer o resto. Não existe isso. Assim que não há nenhum tipo de acepção na mente de Deus. Por isso, essa boa nova é, para mim, uma boa notícia. Ele me ama como ama os reis, como ama os príncipes, como ama os mais importantes do globo terrestre. O Senhor nos ama sem acepção. A segunda coisa que me faz crer que essa palavra soteria é realmente uma excelente boa nova é que não foi feito, ninguém pôde estar à altura de fazer ou de produzir esta salvação, ou seja, não é qualquer um que pôde fazê-lo, não foi qualquer um que criou, ou que gerou, ou que nos trouxe a salvação plena de Deus. Esse teve que ser Jesus Cristo, aquele que nunca falhou, aquele que nunca pecou, certo? E, inclusive, sua salvação alcança até os aspectos mais negativos, mais difíceis e mais impossíveis da nossa vida. Tão poderoso é. Porque se fosse, por exemplo, se não fosse assim, se não fosse Jesus, teria que ter sido um homem, por exemplo. Sendo um homem, a salvação jamais seria perfeita, o alcance jamais seria completo ou total, e ademais a ajuda seria momentânea, seria algo periódico, seria algo temporário, algo que não duraria muito. Então, a salvação de Deus também é boa nova por isso. Ademais, a salvação do Senhor cobre. Essa palavra aqui é bastante importante, biblicamente falando. Ela cobre todas as áreas e circunstâncias das nossas vidas, inclusive aquelas áreas que consideramos impossíveis de mudar, de melhorar, inclusive aquelas circunstâncias impossíveis de entender, inclusive aquele aspecto da nossa vida ou aquela área totalmente deformada, distorcionada ou destruída. Essa salvação cobre ou pode cobrir, depende de que se nós aceitarmos, se nós buscarmos ao Senhor, se submetermos a Ele tudo o que nós somos, essa salvação pode cobrir todas as áreas e circunstâncias da nossa vida, não importa quão difíceis sejam, não importa quão negativas estejam. Inclusive, pode cobrir situações como todas as nossas aflições, pânico, desespero, dor e muito mais. Isso aqui é somente algumas ideias, eu coloco uma espécie de exemplo, somente exemplos, porque há muito mais coisas em nossas vidas que Deus deseja e anela profundamente ter sob a cobertura e proteção da sua salvação. Por esta razão eu creio que a salvação de Deus é uma salvação integral.
E quando falo de integral, eu falo de algo total, assim como diz o versículo clave que lemos lá no início, o versículo chave, o versículo principal, que diz para salvar totalmente a todos. Então, eu marquei a palavra salvar totalmente, referindo-me ao aspecto integral da salvação de Deus. Como integral, é uma salvação completa, total, plena, eterna, perfeita. É uma salvação que não se limita à nossa limitação, não se limita à dificuldade ou facilidade do problema. É uma salvação que não expira, que não tem uma durabilidade assim limitada. É uma salvação perfeita em todos os aspectos. E o melhor de tudo, esta salvação de Deus que cobre ou que pode cobrir todas as áreas da nossa vida, está disposta a nós ainda hoje, inclusive neste exato momento. Agora eu pergunto a vocês, será que a salvação de Deus, será que a soteria de Deus nos salva somente do inferno? Eu pergunto isso porque existem muitas igrejas que ensinam que a salvação de Deus só nos livrará da condenação eterna. E que aqui é como se Deus está aí, mas está em algum lugar, ele não se importa muito. Isso não é verdade. A salvação de Deus, como já comentei antes, e agora vamos ver com alguns textos, ela é para esse mesmo tempo presente. E ela é para cada área, cada setor, cada aspecto da nossa vida, cada circunstância, cada situação pessoal, cada experiência negativa, cada caso impossível. A salvação de Deus é muito abrangente, cobre absolutamente tudo. Então, a minha resposta é não. Essa é a minha resposta pessoal. Eu não creio que a salvação de Deus só se refere ao inferno, só a vida futura, a condenação eterna que ainda vai vir no futuro. Porque se fosse assim, então seria uma salvação muito limitada. Só se preocupa com uma área da nossa vida. E o resto da nossa vida, o Senhor nos abandonou aí sem salvação. Isto não existe. A salvação de Deus não pode ser relacionada somente com a nossa vida espiritual ou com a nossa vida de eternidade futura. Não é assim. Agora vamos ver então. Não é referente só ao inferno, porque eu creio que ademais, além de livrar-nos da condenação eterna, a salvação de Deus também nos livra de sofrer sob o peso das nossas experiências pessoais. Então, aqui eu quero explicar um pouco o que estou tratando de dizer. Eu não estou mencionando que nós não passaremos problemas. Não estou mencionando que não passaremos aflições. Não estou dizendo que não passaremos situações negativas. Nunca disse isso, jamais vou pensar assim. Mas eu só me refiro ao peso que algumas circunstâncias pessoais nos trazem. Às vezes, situações que surgem por causa dos nossos próprios erros. Outras por causa da nossa ignorância. Não sabíamos, ignorávamos tal coisa e cometemos um erro inconscientemente, porque não sabíamos. Então, o caso é que, de uma ou de outra forma, sempre há um peso trazido pelas próprias circunstâncias. E a salvação de Deus também nos livra desse peso, porque não é desejo de Deus que andemos cativos, certo? Presos, atados. O que é estar cativo? Cativo é estar preso em correntes, em cadeias, preso dentro de um lugar com uma porta bem trancada, ou preso dentro de um buraco assim muito profundo, uma cova, um abismo, onde ninguém mais está, onde tudo é escuro, tudo é feio, tudo é assustador, tudo é opressor. O Senhor não nos quer ver assim, cativos de nada. Por isso a salvação dele existe em todos os idiomas, para todas as culturas, para todas as raças, povos e línguas, em todo o tempo, a tempo e fora de tempo, como a própria Bíblia menciona. É só buscar ao Senhor com todo o nosso coração, lançar sobre ele nossa ansiedade, como diz a Bíblia em 1 Pedro 5,7, mas junto com essas ansiedades também nossas preocupações, nossa culpabilidade, nossos erros. E deixar que ele quebre essa catividade e nos faça livres. Então, a partir daqui, eu creio, irmãos, que mesmo com problemas, podemos viver em paz. Mesmo com dívidas, por exemplo, podemos dormir tranquilos. Mesmo com algum tipo de enfermidade, podemos
estar bem, porque a nossa esperança não está em nós, a nossa esperança está neste que nos salva e rompe a nossa catividade. Então, que pode nos tornar cativos? Eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, as dívidas, as enfermidades, as perdas, o medo, as dúvidas, insegurança, traumas, falta de perdão, autocondenação, culpabilidade, aflições e até mesmo morte. Todas essas coisas aqui são bem comuns, certo? Por exemplo, aqui dizer, por exemplo, da falta do perdão. É um ponto bastante forte em muitos de nós. Muitos de nós temos dificuldade não apenas de perdoar aos demais, mas temos principalmente dificuldade de perdoar a nós próprios. Essa, para mim, é a pior dificuldade. E, de vez em quando, eu tenho que lutar muito comigo mesma, porque parece que eu consigo perdoar rápido aos demais, porém eu me prendo, me cativo a mim mesma. Isso não é bom. Quando isso acontece comigo, por exemplo, é que eu estou esquecendo que a salvação de Deus pode romper esta catividade. E mesmo que eu não seja perfeita, mesmo com todas as minhas montanhas de falhas, eu posso ter paz. Porque tudo que não é bom em mim, tudo que é pesado, eu posso lançar para Deus e estar protegida sob a influência e o poder da sua salvação. A autocondenação é algo parecido àquele que não consegue se perdoar, se condena facilmente. A culpabilidade também anda junto, e aí tudo mais aqui. Agora, menciono essa pequena lista como exemplo, só para repetir, que não importa em que circunstância tu estejas, não importa qual seja o teu estado espiritual agora. Eu digo não importa, não que não seja importante, mas eu digo não importa com relação à dimensão do poder da salvação do Senhor. Ou seja, não é importante o grau do meu problema, porque a salvação de Deus é muito maior e pode ajudar-me, pode socorrer-me em tempo oportuno, como diz a sua palavra. Então, se você vai vendo aqui cada um desses, talvez você se identifique com um, como eu me identifico, ou talvez outros que eu não menciono aqui. Eu só sei que um ou outro que existe em nossa vida todos esses aqui podem estar sob o efeito, a experiência, a eficácia, o poder, a influência da salvação do Senhor, e não apenas porque não apenas se refere ao inferno. Como salvação integral, repito, este efeito, esta influência cobre todo o pesar que as dívidas nos trazem, as enfermidades, a culpa, a autocondenação, o medo, as dúvidas, a insegurança, a tristeza, a morte, a amargura, a falta de perdão e tudo mais. Então, tudo isso e muito mais podem, se tu aceitares, se tu buscares ao Senhor, se confiares nele, que realmente ele pode ajudar, podem estar debaixo da influência desta salvação. Porque sabe que, irmãos, a salvação de Deus é como uma grande sombrinha. Veja essa sombrinha aqui muito bonita, né? Então, a salvação de Deus, isto é só uma ilustração. A salvação, a sombrinha é uma coisa muito limitada, certamente, mas comparando com algo que pode estar embaixo, eu trouxe aqui esse exemplo. A sombrinha se abre em todas as direções, sem controlar, sem escolher ou sem medir a que dimensão se estende, certo? Então, tudo isso que passamos e muito mais, podemos esconder aqui embaixo da sombrinha da salvação do nosso Deus. Porque sendo salvação integral, trata não apenas com a nossa área espiritual, não só nos livra do inferno, mas também da amargura, das preocupações das dívidas, da enfermidade do nosso corpo. E ainda que tenhamos que passar por coisas como essas, repito, é possível ter paz no nosso coração. Você já viu, por exemplo, a pessoas que perderam alguém. Agora, nessa época, por exemplo, muita gente faleceu. A morte chegou à casa de muita gente. E muitas dessas pessoas não perderam a paz. Muitas dessas famílias não saíram por aí amaldiçoando a Deus. Muita gente não saiu por aí dizendo, eu vou abandonar minha fé. Não, eles guardaram a paz. Eles conservaram a paz. Por quê?
Porque a vida deles depende não desse estado de morte, a vida deles depende da influência e do poder magnificente desta salvação integral do Senhor, que cobre todas essas circunstâncias e muito mais, inclusive aquelas que eu não conheço, nem em mim mesma. Então, a salvação de Deus é uma salvação integral, que cobre tudo absolutamente em todos os aspectos. Esse gráfico aqui me traz uma outra visão da mesma palavra. Soteria, salvação, é o que deve estar no centro, certo? A soteria de Deus deve estar aqui no centro. Não importa quanta adversidade esteja ao teu arredor. Por exemplo, aqui vemos quantas coisas negativas, a incredulidade, o ódio, a condenação, a amargura, o medo, por exemplo, as perdas, a própria morte, tantos pecados, tantas falhas que temos, o desespero que às vezes nos ameaça roubar nossa tranquilidade. Tudo isso aqui ao redor é negativo. Porém, se a salvação de Deus, se a soteria de Deus está no centro, não nos abateremos, não desmaiaremos, não morreremos. O que faremos é tomar todo este peso, toda esta carga, toda esta negatividade, tudo isso e lançaremos aos pés do nosso Salvador, aquele que pode controlar situações, que pode modificá-las e, ademais, pode ajudar-nos a manter a nossa paz enquanto passamos por esse caminho difícil das tribulações. É o que creio. Com tudo isso, eu não estou dizendo, veja bem, não estou dizendo em nenhum momento que não teremos problemas. Nunca disse isso e nunca crerei dessa forma. É tudo o oposto. Vamos ter, porém, em outro nível. Porque há alguém muito maior que nós e nossas circunstâncias. Então, não significa que não teremos problemas. Vamos ver aqui alguns textos que provam que sim, temos problemas. Em João, por exemplo, eu estava trabalhando com espanhol e esqueci de traduzir aqui Juan, mas é João. Então, João 16:33 nos diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo porque venci o mundo. Não é assim que Jesus diz. Então, a declaração inicial é: no mundo tereis aflições. Vocês têm aflições, vocês terão problemas. Ou seja, o Senhor não nos enganou. Tereis aflições, mas a segunda parte nos traz a boa resposta. Porém, tenham bom ânimo. E o ânimo significa permanecer firme, perseverar, continuar avançando, avançar, continuar crendo, continuar buscando e esperando o bom resultado, certo? Então, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, esse texto nos mostra que sim, teremos aflições. Isaías 43 nos diz: quando passares pelas águas, coloquei eu grande, referindo-se ao Senhor, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, se lemos esse versículo, vamos ver que aqui não existem só tipos de aflições, mas existem níveis, diferentes níveis de aflições. Exemplo, as águas. O que as águas fazem? Elas afogam, não é assim? Muita gente morreu afogada. As águas afogam, elas matam. O Senhor nos disse: quando tu estiveres em uma circunstância e te sentires afogando, sem poder respirar, lembra-te da salvação. Lembra-te que estou aí. Venci o mundo e tu também. Ou seja, os problemas às vezes nos afogam e nos querem ver agonizando. Então, as águas representam um nível de aflição. Aqui adiante vemos os rios. O que é que os rios fazem? Eles arrastam, não é assim? Simbolizando aquelas situações que às vezes parecem ser maiores que nós. Parecem ter mais forças, por isso nos arrastam. E ainda que tratemos de nos agarrar, não podemos, simplesmente nos arrastam com força. Porque esta é a natureza do rio, é arrastar, é continuar indo para uma direção específica. Esse é outro nível de aflição. Mas também aqui adiante fala do fogo. O que é que o fogo faz? O fogo consome, destrói, faz desaparecer tudo
quanto consome. Não importa o tamanho da casa, o tamanho do edifício, o peso do carro. Quando o fogo chega e domina, ele faz desaparecer tudo. Quantas vezes nossas aflições nos fazem sentir como nada? Parece que já morremos também com a mesma circunstância. O Senhor disse, quando passares por situações assim, lembre-se que a minha salvação é também para esse momento. Está estendida para ti. Tu podes lançar mãos dela e tu podes levantar-te vivo e ainda com novas forças do lugar onde tu estás. E afinal diz, nem a chama arderá em ti. O ardor é aquilo que queima, que fica incomodando, que fica consumindo aos poucos, como por exemplo o ciúme, a inveja, o ódio no coração vai consumindo, assim como se for um inseto venenoso que vai comendo lentamente, não para de comer e nem come tudo de uma vez, fica ali incomodando. O Senhor disse, quando tiverem situações assim, por exemplo, de ódio, e não puderes perdoar, corre aos pés do Senhor, porque a salvação dele também alcança essa área e pode te ajudar. Também vimos aqui Daniel, no capítulo 6, como Daniel passou aquela grande provação na cova dos leões. Você pode imaginar como foi aquilo? Daniel, eu imagino que Daniel não era gordo, né? Porque aquela gente daquela época jejuava bastante, e mais um homem como Daniel, muito consagrado. Eu imagino que ele era meio magrinho, meio leve, e os leões imensos, como uns monstros assim grandes e pesados, e com muita fome. Se não fosse Deus e a salvação do Senhor em função de Daniel, ele teria sido o almoço daqueles leões. Porque, honestamente, até comparando, os leões daquela época eram muito maiores do que os leões atualmente, especialmente algumas raças. E um só dele, se ficava em pé, nossa, assustava uma multidão inteira. Daniel não tinha condição de deter aqueles leões sozinhos. A salvação de Deus chegou até ele em um momento em que era impossível para ele só. Este é um exemplo de luta, de provação. Os amigos dele, que foi Sadraque, Mesaque e Abednego, também foram provados na fornalha do fogo ardente, no capítulo 3. Imagine-se, aquela fornalha era tão terrível que os que lançaram aqueles acusadores morreram antes que colocasse a cabeça assim na frente. Não foi assim? Na frente da fornalha. Às vezes, quando cozinho e abro o forno, eu sinto que o vapor vem com tudo contra mim, eu salto assim rápido, porque o vapor, que não é nem de longe como essa fornalha de fogo aqui, assusta e arde na pele como se literalmente queimasse. E é uma coisa mínima, a temperatura é mínima comparado a esta fornalha. Imagine-se vocês como seria com esses homens aqui dentro de uma fornalha que foi 7 vezes mais aquecida do que o normal. Por isso, posteriormente, os que lançaram os acusadores morreram antes de lançá-los ali. Por que eles não morreram? Porque a salvação de Deus, o mesmo Deus, os alcançou ali. Vimos também que os discípulos, apóstolos de Cristo e muitos os seguidores de Cristo passaram grandes lutas e pagaram grandes preços, porque passaram aflições. E, inclusive, Paulo, Pedro, como mencionamos aqui, e até o mesmo Jesus, certo? Jesus passou provações como aquela, por exemplo, podemos lembrar no jardim do Getsemane, ele disse, se possível, passa de mim este cálice. Parece que Jesus estava sentindo agonia. E a crucificação, que imagino que não foi nada fácil. Situações que só Deus e a salvação do Senhor sobre nós, como um poderoso escudo, como uma poderosa proteção, nos pode ajudar. Então, esses textos nos mostram que sim, passaremos provações, passaremos problemas e aflições. Porém, Deus nos salva de todas elas. Aqui está a diferença. E uma confirmação está em Mateus, capítulo 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Ou seja, podemos estar cansados, estressados, angustiados, preocupados, aflitos, aborrecidos. Podemos estar frustrados e tudo isso.
A continuação do versículo diz: e eu os farei descansar. O Senhor muda a nossa situação, muda a nossa sorte. Depende de depender dele. O versículo de 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ansiedade não é nada bom. De repente, alguma vez eu troco essa palavra por lançando sobre ele toda a minha preocupação, lançando sobre ele todo o meu aborrecimento, lançando sobre ele todo o meu estresse. Ou seja, são coisas que se aplicam aqui a esta palavra ansiedade, porque esse texto deixa claro que é possível passar por esse tipo de aflição. Aqui lemos em Mateus 28, estou contigo todos os dias até o fim, todos os dias da tua vida até o fim. Então, por que o Senhor estaria até o fim? Para alcançar-nos em nossos momentos difíceis. Não é assim? Falando sério, se nós passamos por problemas tão difíceis e não buscamos ao Senhor, morremos. Mas como o Senhor não quer que morramos como aquele que não conhece a Deus, que não depende dele, então ele oferece ajuda com antecedência. Estou contigo, eu já estou aqui, eu já cheguei, eu já estou te esperando. Até o fim das tuas forças, até o fim da tua esperança, caso ela venha acabar, aqui continuarei contigo, porque em mim, eu creio que assim nos diz Deus, sempre há uma nova esperança e uma nova oportunidade. Em Isaías 46, lemos assim, eu mesmo, isso aqui é o Senhor falando, os salvarei. E aqui não está especificado, você pode ler esse texto depois, um pouquinho grande, então diz, eu os salvarei. Eu tomo essa palavra de forma bastante geral para mim, o Senhor me salvará e ponto. Eu só tenho que crer. Me salvará dos meus próprios temores, me salvará das dúvidas, ele me salvará, ele pode fazê-lo. Em Romanos 8,37, em Cristo somos mais que vencedores. Essa é a forma com que Deus nos vê. A visão de Deus para nós é apenas uma. Ele nos vê como vencedores, como vitoriosos. Mais que vencedores, mais que vitoriosos. O Senhor nunca nos vê como derrotados. Por isso, não podemos ser derrotados. Ele não espera que sejamos pessoas destruídas. Por isso, não podemos deixar que as circunstâncias nos destruam. Em Cristo somos mais que vencedores. E minha decisão de buscá-lo e estar debaixo da sua poderosa salvação tem que ser o meu escape, sempre. Também vemos em Isaías 53, e por suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, aqui falando de enfermidade. Né? Vamos tomar enfermidade física, por exemplo. Estou certa que cada um de vocês já passou algum problema físico na vida alguma vez? Eu já passei por vários. E todas as vezes tive que depender de Deus. Ainda que indo ao médico, ainda que tomando medicamentos, ainda que fazendo a minha parte em descansar e não me preocupar, mesmo assim eu tive que depender de Deus. Porque ele é a fonte da nossa sanidade, da nossa cura, do nosso bem-estar. E lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus morreu pagando um altíssimo preço que eu jamais serei capaz de calcular de tão alto que foi. Para que hoje eu fosse sarada, curada em meu espírito, em minha consciência, em minha linguagem, em meu caráter, em minhas palavras, enfim, meu corpo pudesse ser completamente curada. Vimos também em Naum 1,13, agora, pois, quebrarei o jugo que está sobre o teu pescoço e romperei tuas cadeias. Esse versículo é poderosíssimo. Isso aqui é o tipo de salvação que libera o homem da opressão. O peso que está sobre o teu pescoço. Ou jugo. Por que sobre o teu pescoço? Porque quando algo pesa, nos faz baixar a cabeça. E quem baixa a cabeça geralmente é o derrotado, não é assim? Quando nós temos convicção de que Deus está conosco e sua salvação está à nossa disposição, não baixamos a cabeça, não baixamos a guarda, como dizem alguns, não atiramos a toalha, como dizem outros. Ao contrário, deixamos a nossa fé passar adiante e o nosso problema para trás. E aí fixamos os nossos olhos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então, se eu não creio em Deus, eu morro. Então, eu não quero morrer. Então, prefiro e tenho que crer.
Neste caso, o Senhor quebra o jugo do nosso pescoço, aquilo que nos faz baixar a cabeça e olhar para o chão e não mais para o alto. Deus não se agrada disso. Por isso, Ele quebra o jugo do nosso pescoço e rompe nossas cadeias. As cadeias, às vezes, se referem àquelas coisas do passado, aquela coisa que eu não pude perdoar, aquela pessoa que eu não pude perdoar, aquela situação que eu não pude esquecer. O Senhor vê essas cadeias e quando as cadeias se amontoam, se acumulam, elas pesam e não nos deixam andar normalmente, não nos deixam correr, não nos deixam ser livres, não nos deixam levantar as mãos para adorar o Senhor porque estamos atados por essas cadeias. Não deixa nossa mente aprender nada porque está cheia de coisas do passado. Não deixa nossa linguagem abençoar ninguém. Não podemos sequer fazer a obra de Deus às vezes porque nossa boca está cheia de palavras de maldições, palavras feias, palavras sujas. Nosso coração às vezes está cheio de ressentimento, ódio, vingança, planejando como vingar. O Senhor rompe essas cadeias. Porque, na verdade, não vamos resolver nada ficando assim. Ele rompe para nosso bem-estar, mas também rompe para deixar claro que a sua salvação é integral, é plena, é perfeita e pode alcançar cada área individual da nossa vida. Aqui em Salmo 107, os tirou da escuridão e das densas trevas e rompeu seus grilhões. Outra vez, rompe grilhões, quebra cadeias, rompe ataduras, despedaça julgos de opressões, como lemos lá em Isaías 58, creio. Quando fala sobre o jejum, ele se agrada do jejum que rompe os grilhões, que rompe as cadeias, que rompe as ataduras. Este é o nosso Deus e a sua salvação é quem traz a eficácia para esse tipo de milagre. O Senhor disse que habitaria nas trevas em 2º livro de Crônicas, capítulo 6. Por que o Senhor habitaria nas trevas? Eu digo habitar, ou seja, o texto diz habitar, não que o Senhor moraria ali. Agora eu creio que o Senhor chega até as trevas se nós estamos lá. Quando eu estive em situações tão difíceis que nem sequer pude entender por que cheguei ali, como foi que cheguei ali, quando eu estava mais perdida do que posso explicar, Deus chegou nas minhas trevas. E quando Deus chegou, a luz nasceu, porque Deus é luz, não é assim? Então eu pude ver claramente, pude entender como ainda não havia conseguido. O Senhor habitaria nas trevas e Ele o fará se tu estás ali. Se eu estou ali, ali estará o nosso Deus também para ajudar-nos. Irmãos, o reino de Deus já chegou entre nós. Por isso mesmo a salvação de Deus é integral, é para hoje e é para mim e para ti. Portanto, já não teremos que andar sobrecarregados. Já não teremos que andar lamentando o passado. Já não teremos mais que andar amaldiçoando. Já não teremos mais que andar repetindo coisas velhas. Já não teremos mais que andar com nenhuma carga sobre nós, porque o reino de Deus, que chegou em Jesus Cristo e que é oferecido a nós diariamente através das muitas bênçãos que Ele nos dá, porque todos somos muito abençoados pelo nosso Deus, então temos somente que aceitar isso aqui voluntariamente, dizer sim, Senhor, eu aceito, ensina-me a caminhar conforme os princípios do Teu reino. Sua salvação cobre cada uma das nossas debilidades e dívidas. Já sabemos disso, certo? A sua salvação, o poder da salvação, a influência da salvação pode alcançar cada um dos aspectos da nossa vida. Então, por isso mesmo eu creio que é um grande erro ignorar a salvação de Deus, que Ele já preparou para nós e dispôs para cada um. Ou seja, se eu entendo agora que a salvação de Deus é como uma grande sombrinha que se estende por todas as direções e que me dá a oportunidade de esconder-me debaixo dela, com tudo o que sou, com tudo o que tenho, e rejeito essa salvação, estou cometendo um grande erro. E poderia até dizer, estou cometendo um grande pecado. Quando lemos esse texto de 1 Coríntios 6, 1 e 12, veremos aqui que está falando da graça. E o texto diz que fala que não devemos tomar a graça de Deus em vão. Eu diria a mesma coisa, não podemos tomar a salvação de Deus em vão.
Porque tomar em vão ou ignorar é como dizer, Senhor, eu não quero a tua ajuda, não preciso de ti. Isso é uma grande ofensa, porque quem somos nós? Como sairemos sozinhos se rejeitarmos esta tão grande salvação do nosso Deus? E que falar das promessas divinas? Irmãos, você sabia que na Bíblia existem pelo menos 8.000 promessas bíblicas em caráter pessoal, promessas pessoais? E quando digo pessoais, não estou referindo às promessas nacionais, às promessas políticas. Não. Pessoais, são aquelas em que Deus falou para mim ou para ti diretamente. Por exemplo, não temas porque eu estou contigo. É uma promessa pessoal. Eu te ajudo. É uma promessa pessoal. Então, a Bíblia menciona cerca ou mais de 8.000 promessas pessoais em toda a Bíblia. E sabe de uma coisa? Cada uma dessas promessas está selada com o próprio nome de Deus, como garantia de que nenhuma vai falhar. Pode ser que nós falhemos, nós caiamos, mas Deus jamais. Suas promessas permanecerão firmes para sempre. Nenhuma delas vai falhar, porque o seu nome é tão poderoso e o selo de Deus sobre sua promessa ninguém pode borrar. Cada uma dessas 8.000 promessas pessoais de Deus para mim e para ti estão seladas com o próprio poderoso nome de Deus, como garantia máxima de que nenhuma vai falhar. E eu quero que tu não esqueças isso, porque no teu momento de aflição, lembra que há uma quantidade imensa de promessas que podes agarrar para ti e por fé torná-las reais em tua vida. A salvação de Deus é possível porque seu reino já está entre nós. Quando Jesus veio, ele trouxe a bênção da salvação, do perdão. Ele nos aceitou como estávamos e continua fazendo a cada dia da nossa vida. Então, o que devemos dizer a partir de agora, depois que entendemos o que a soteria de Deus nos oferece, o que ela é, o que ela representa em si mesmo? O que devo eu dizer? Então eu devo dizer, eu creio que devo dizer, Senhor, eu sou infinitamente grata, agradecida por tua grande e poderosa salvação. Eu necessito dizer isso a cada dia. Depois que eu estudei esta palavra soteria e entendi quão ampla, quão infinita e quão perfeita é a salvação de Deus, eu não posso dizer outra coisa a não ser isso. Sou infinitamente grata por tua grande e poderosa salvação, porque ela é o meu suporte, o meu livramento e o meu resgate para sempre. Ademais, a tua salvação, Senhor, é plena, é perfeita e é constante. Então, com todas essas qualidades, não precisamos desesperar-nos mais. Não precisamos pensar em acabar com a nossa vida quando os problemas se acumularem. Não precisamos ficar noites e noites sem dormir porque não sabemos como pagar as nossas dívidas. Busquemos ao Senhor, Ele nos dará uma saída. Pagaremos a dívida porque esse é o nosso dever moral, o nosso dever cristão, é o nosso princípio bíblico, porém, com a ajuda de alguém mais. E esse mais é o nosso poderoso Deus. Espero que guardes esta palavra no teu coração. E não importando em que situação estás hoje, em que nível de vida te encontras, ou como foi o teu passado, ou o que acusa ou incomoda a tua consciência, saiba que esta salvação de Deus aqui é muito mais poderosa que qualquer uma das nossas falhas, deformidades, imperfeições ou qualquer outra coisa negativa que haja em nós. Bem, se tu estiveres comigo até agora, eu te convido a que te inscrevas, que faças a tua inscrição no nosso canal. Deixe-nos o teu gostei ou o teu like, só para dar-me a ideia de que entendestes, aprendestes ou gostastes do que estudastes hoje junto comigo. Também gostaria que, se possível, você compartilhe esse vídeo com alguém mais e o abençoe através da mesma palavra. E se tiveres alguma pergunta ou comentário e quiseres deixar ali, eu terei muito prazer em ler. Tá bem? Gosto muito de ler o que me escrevem. E para mim é um privilégio
tremendo privilégio poder compartilhar contigo sobre esta poderosa palavra do nosso poderoso Deus. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.